Assim falava Zaratustra, quarta parte, capítulo 73. O homem superior. Quando vim aos homens pela primeira vez, cometi uma grande loucura. Fui à praça pública. E quando falava a todos, não fazia a ninguém. À noite, no entanto, dançarinos de corda eram meus companheiros e cadáveres, e eu mesmo quase um cadáver. Com a nova manhã, porém, veio a mim uma nova verdade. Então aprendi a dizer: para mim, de quem interessa a praça pública e a população, e o barulho da população e os grandes ouvidos da população? Somente depois que ele jaz na sepultura, vós ressuscitastes. Agora só vem o grande meio-dia. Agora apenas o homem superior se torna mestre. Ó homens superiores, pensam que estou aqui para consertar o que erraram? Não, não, 3 vezes não. Sempre mais, sempre melhores do seu tipo sucumbirão. Se quereis subir, use vossas próprias pernas, não vos deixeis carregar, não vos sentei nas costas e cabeças de outras pessoas. Quanto mais elevado for o seu tipo, mais raramente em algumas coisas terá sucesso. Vós, homens superiores aqui, não sois todos fracassados? Essa coroa de riso, essa coroa de guirlanda de rosas, a vós, meus irmãos, lança esta coroa, consagrai o riso, ó homens superiores, aprendeis, pois, a rir. Agora vamos à reflexão do capítulo. O capítulo é um dos pontos culminantes da quarta parte do Assim Falava Zaratustra. Após a ceia, Zaratustra decide falar abertamente aos seus convidados, entregando-lhes uma série de ensinamentos divididos em 20 sessões que funcionam como um manual de superação. Zaratustra inicia seu discurso declarando que Deus morreu e que agora o homem deve aprender a caminhar sozinho. Ele olha para os seus convidados, os homens superiores, e aponta que, embora eles tenham tido a coragem de serem diferentes da massa, ou seja, o rebanho, eles ainda são homens de transição, marcados pelo peso do passado e pela incapacidade de rir. Ele lhes dá conselhos práticos e metafísicos. Pede que não sejam virtuosos à moda antiga e que não tenham medo de suas próprias profundezas e que aprendam, acima de tudo, a dançar e a rir. Zaratustra explica que o homem é algo que deve ser superado e que os homens superiores são apenas um material bruto, a ponte para o além do homem. Ele critica o pessimismo e a seriedade excessiva, afirmando que a verdadeira grandeza reside na capacidade de transformar o fardo da existência em uma celebração, a superação do ego e do niilismo, o fim da dependência, a morte de Deus. Zaratustra, minha gente, deixa claro que o comportamento social de buscar um mestre ou um Deus acabou. O checkmate que o diabo, no caso o niilismo, tenta dar na humanidade só pode ser evitado se o homem assumir a responsabilidade total por sua vida. A morte de Deus é a grande oportunidade para que o homem deixe de ser um jovem desolado e passe a ser mestre de seu próprio tabuleiro. O complexo de inferioridade é a gente pequena. Zaratustra alerta contra o contágio da gente pequena e da moral do ressentimento. Ele percebe que os homens superiores ainda sofrem por um complexo de inferioridade por não se encaixarem no mundo comum. Ele os desafia a transformar esse sentimento em ambição criadora, em vez de se sentirem menos por serem diferentes, e eles, no caso, devem sentir-se mais por terem a força de criar seus próprios valores. O equilíbrio entre a coragem e o riso. Para Nietzsche, o extremo da seriedade é uma doença da alma. Ele prega o riso como uma forma de coragem suprema. Quem ri de si mesmo destrói o próprio ego tirânico e se abre para o todo da existência.
O homem superior deve ser um dançarino, alguém que se mova com leveza sobre o abismo, sem ser tragado por ele. A diferença entre o Criador e a criatura. Zaratustra ensina que a maioria dos homens superiores fracassam porque eles ainda são criaturas que apenas sofrem e reagem, e não criadores que agem e dão forma ao mundo. O verdadeiro homem superior é aquele que, como um artista diante de um quadro, vê a escuridão e o caos não como fim, mas como a matéria-prima para sua própria obra-prima. E para finalizarmos, minha gente, vamos refletir sobre a mensagem central do capítulo. O capítulo é um chamado à grande saúde. Zaratustra mostra que a superioridade não está no conhecimento acadêmico ou no poder político, como os reis ou os papas acreditavam, mas sim na capacidade de dizer sim à vida com toda a sua dor e toda a sua beleza. Ele encerra o discurso lembrando que o riso é sagrado. Aprendam a rir de si mesmo, como se deve rir. E é isso aí, minha gente. Namastê, uma excelente semana a todos e até o próximo capítulo.